Graça e paz, meus irmãos. Aqui é o pastor Noel dos Santos Filho, do canal Textos e Referências. No vídeo anterior, nós falamos que este próximo vídeo nós estaríamos trabalhando a questão Deus e Jesus. Eu sei que já ouvimos muito isso nas nossas igrejas, mas eu gosto de fazer uma comparação ou as referências de que Deus e Jesus, a mesma pessoa, nós temos o costume de dizer o seguinte, que são as mesmas pessoas, mesmo dentro do processo de revelação. E isso que é interessante, dentro de um processo de revelação nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nessa nossa caminhada nós queremos, dentro desse processo, mostrarmos que Deus e Jesus são as mesmas pessoas. A essência é a mesma, mas eu gosto, quando se fala nesse tema, de trabalhar entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há algum tempo, quando eu era professor dos Novos Decididos, ali na Igreja Batista em Candeias, aquela do centro, que era simplesmente Igreja Batista em Candeias. Hoje temos a primeira igreja, temos a segunda igreja, temos a igreja central, temos algumas outras igrejas. Graças a Deus que o pessoal está pregando a palavra de Deus e ela deve ser anunciada mesmo. Então essas comparações eu gosto de fazer assim. Eu quero que você nos acompanhe nessa caminhada para você ver como é interessante quando pegamos o Antigo Testamento, Novo Testamento, pegamos textos do Antigo Testamento, pegamos as referências no Novo Testamento, como se combinam, como se casam perfeitamente. Então o texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje, quero iniciar, na verdade, lendo, entre tantos, mas eu quero pegar exatamente o livro do Êxodo. Exatamente, Êxodo. E o verso 3. O verso 3, de 1 a 14, ele é interessante. Eu gostaria que você fizesse a leitura desses versos. Mas eu quero destacar para os queridos irmãos o verso 6 e o verso 14, quando ele diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. No verso 13 e 14 vem a mesma expressão, eu sou. Quando Moisés diz assim, quando eu chegar lá no Egito, falar com o faraó, eu vou dizer o quê? Aí Deus chega para Moisés e diz, diga que eu sou, enviou a vós. Eu quero chamar a atenção sua, meu querido irmão, minha querida irmã, exatamente para o verbo ser. Porque Deus usou exatamente esse verbo. Não usou o verbo existir ou qualquer um outro verbo, mas por que exatamente o verbo ser? Por um simples motivo. Porque o verbo ser, meus irmãos, minhas irmãs, ele não permite questionamentos nem dúvidas. Ele afirma de uma forma contundente que aquele que está falando não tem similar a ele, não tem igual a ele, não tem nenhum outro com o qual possa se comparar. Ele é único, ele é absoluto, só ele. É por isso que o nosso Deus, ele diz assim, através dos profetas, eu encho os céus, eu encho a terra. Então não existe um outro Deus. E outra coisa interessante, quando ele diz que eu sou, que ele é o único Deus de personalidade. É um Deus pessoal, é um Deus que fala, é um Deus que se faz ouvir, é um Deus que escuta, é um Deus que se faz presente na vida daqueles que o temem. Os irmãos estão percebendo como é interessante? Porque ele usa o verbo exclusivo eu sou. Então veja como é interessante isso. Venha comigo nessa caminhada. Quais seriam então as referências que nos mostram exatamente que Deus e Jesus são as mesmas pessoas? Aí eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 8 de João e te convidar para fazer a leitura completa desse capítulo 8 de João. O verso 28 do capítulo 8 de João, ele diz assim:
quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Começou aí. É Jesus que está falando aqui em João, capítulo 8, verso 28. Quando me levantardes, ou quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. E quando Jesus estava na cruz, os homens perceberam isso? Vocês se lembram, meus irmãos, que só Mateus relata isso, que quando ele entrega o Espírito, há trevas sobre a terra em pleno meio-dia. O sol, ele para de brilhar. Você para de brilhar. E só Mateus registra que houveram ressurreições. Mateus registra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aqueles que estavam lá, se é que tinha alguém lá, e eu creio que sim, percebeu o véu do templo se rasgar de alto a baixo. Agora o homem não precisa mais de intercessores. O homem não precisa mais de confessar os seus pecados a um outro homem que era ocupado pela figura do sacerdote e do levita. Não precisa mais, a expressão do sacerdote. Agora o homem pode ter acesso direto a Deus, ao seu Criador, assim como tinha no Éden, antes do pecado. Veja como é interessante isso. E Jesus vem e diz, quando o Filho do Homem, ou quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Aquele mesmo eu sou lá de Êxodo capítulo 3, que nós lemos anteriormente. No verso 58 de João, ele diz assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí que o pessoal começa a questionar os doutores da lei. Você não tem 50 anos, viste Abraão? Que história é essa? Que conversa é essa? Que nós já vimos no nosso primeiro vídeo sobre Abraão e as revelações de Deus. Então os irmãos estão entendendo? Por que é que Jesus usa aqui o verbo eu sou, o mesmo que Deus usou? Porque ele e Deus são a mesma pessoa. E veja que ninguém para aqui para questionar a sua essência. E quando Jesus diz que ele é filho de Deus, essa expressão filho de Deus significa dizer que foi gerado do próprio Deus. Se eu fui gerado do próprio Deus, isso que cria essa perseguição também sobre Jesus, quem é você? Homem que nem nós, e se diz ser Deus. Quer dizer, naquela época, ser filho de Deus era o mesmo que afirmar que era Deus. Não era ter fragmentos de Deus. Não era ter partículas de Deus, era dizer que tinha exatamente a mesma essência de Deus. Isso é profundo, eles não queriam aceitar esta verdade. E outro texto que nós encontramos, meus irmãos, está em Apocalipse 1:8 e 2:8, em consonância com Isaías 44:6. Quando em Isaías 44:6 a palavra nos diz que Deus, através do profeta, fala assim: eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus. Em Apocalipse 1:8 e 2:8 vai nos afirmar exatamente isso. Eu sou o primeiro e o último, o que morreu e reviveu. Quem morreu e reviveu? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que ele afirma que é o primeiro e o último? Porque ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Irmãos, estão percebendo como é interessante fazermos essa leitura? E em 1 João, capítulo 5, verso 20, ele diz assim, e nos deu o conhecimento para estarmos naquilo que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não esse, mas este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Jeremias 2:13, Deus diz assim para o povo, mas esse povo me abandonaram correndo atrás de fontes rotas, abandonaram o manancial da vida. E o que é interessante é que em João 7, 37 e 38, nós temos Jesus no último dia da festa, ficando em pé no meio do povo, e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é o que, afinal de contas? Ele é a água da vida. Ele é a fonte. Ele é o manancial da vida. Aquilo que ele disse para a mulher samaritana em João 4.
Olha, se você soubesse, conhecesse aquele que está te pedindo água, rapidamente você tiraria e me daria, e daria a ele. E ele prontamente te daria água viva para beber, que você jamais voltaria a ter sede. Olha que maravilha! A gente se encontra na próxima. Não esqueça. Até lá, um grande abraço.